Olá, seja muito bem-vindo. Eu te desejo boas-vindas ao meu canal, né? Independente do momento, do horário que você está assistindo, eu estou com a cara no sol. No dia de hoje nós vamos refletir, né, sobre a questão. Eu tenho feito as minhas reflexões diárias com este oráculo, né, que é o oráculo da deusa, que é de Anne Sofia Maravinsky e é ilustrado por Hannah Juntor, né? E dentro dessas cartas eu embaralho, são 52 deusas de diferentes panteões e geralmente eu embaralho para ver qual a deusa que aparece, né? Qual a deusa que se manifesta a cada dia, sobretudo na questão da perspectiva do sagrado feminino, né? E esse sagrado feminino ele se dá mediante a totalidade, mediante a questão do todo. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes nós temos pedaços de nós que não estão juntando e a gente precisa refletir as nossas luzes e as nossas sombras para que nós possamos chegar à consciência da totalidade que somos. O todo sem as partes não é o todo. E as partes sem o todo também não é todo, né? Não são partes. Então nós precisamos desta interligação, nós precisamos desta complexidade de juntar os pedacinhos, os fragmentos do que somos para poder chegar a uma perspectiva. Então hoje eu embaralhei as 52 cartas e pedi uma deusa para nos falar no dia de hoje. Essa deusa fala comigo e essa deusa também vem falar com você, né? E aí eu convido você a refletir um pouco sobre essa deusa. A deusa que saiu no dia de hoje foi a deusa Mavi, né? Essa deusa Mavi aqui, e ela nos chama a responsabilidade. É uma deusa do panteão irlandês e ela é uma deusa guerreira, é uma deusa que mostrou a sua capacidade e assumiu para si o domínio sobre determinadas funções que a ela foi confiado e ela mostrou, né, o seu poder sobre esse domínio. Aqui ela aparece com seu animal de poder, que no caso é a vaca, né? E a vaca, para algumas culturas, sobretudo a cultura indiana, ela é um animal sagrado, né? E aqui você percebe que você tem uma deusa que ela nos convida à questão da responsabilidade. E o que é a responsabilidade? Eu estava ouvindo, assistindo, tentando ler um pouco, e eu gostei muito sobre um significado que eu encontrei do que é a responsabilidade, né? A responsabilidade é nada mais, nada menos, segundo essa definição que eu li, que é responder a partir do centro, né? E o que é responder a partir do centro? É tomar para si a consciência de que a resposta não está fora, a resposta está dentro. Nós muitas vezes, principalmente a nossa cultura ocidental, predominantemente cristã, nos ensinou e introjetou em nós um imaginário de ficar esperando pelo outro aquilo que podemos fazer. Muitas vezes nós ficamos, por exemplo, na questão política, nós ficamos esperando os salvadores da pátria, alguém que vem salvar a pátria, alguém que vem nos redimir, nos salvar de determinadas questões. E por isso muitas vezes caímos nas mãos de políticos não muito confiáveis. Por quê? Porque nós ficamos esperando de fora aquilo que podemos fazer de dentro, sendo que mínimas atitudes nós podemos contribuir enquanto cidadão, enquanto cidadã, no exercício da cidadania. Por exemplo, até um simples, por exemplo, vamos supor, um simples papel de bala que eu degusto, eu ter a consciência que eu tenho que recolher o meu lixo e não jogar esse lixo em via pública. Eu ter consciência de que, por exemplo, aquele refrigerante daquela latinha que eu tomei, eu não jogar em uma via vicinal ou em alguma estrada, porque aquilo ali pode provocar um incêndio, né? Eu ter consciência de que eu não posso jogar em uma via pública, porque aquilo ali pode parar num bueiro e pode entupir todo o processo
de águas fluviais, né, na cidade, todo o processo de saneamento, basicamente isso, o lixo pode ir acumulando. Então isso são mínimas coisas que a gente pode ter consciência que a responsabilidade, a gente precisa tomar para si a responsabilidade da nossa própria vida. Muitas vezes nós culpamos o outro pela nossa infelicidade. Muitas vezes nós falamos o seguinte: eu não sou feliz porque o outro não me quer. E por que você não se quer? Por que você não se valoriza? Por que você não se ama? Se o outro não quer, se o outro não quer mais, é direito dele não te querer. E cabe a você se ressignificar e continuar a sua vida. Afinal de contas, você não nasceu com essa pessoa. Você não nasceu amando, você não nasceu amando essa pessoa. A sua felicidade, ela depende, antes de tudo, de você. Então, nós precisamos ter uma cultura, e é uma cultura interna, que essa deusa Mavi vem nos ensinar nesse dia de hoje, que é, acima de tudo, assumir para nós a responsabilidade daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que buscamos. A nossa vibração, ela vai depender de cada um de nós. Por isso, eu convido você nesse dia de hoje, nesta semana, que o Sol entra no signo de Virgem. Virgem é o signo que busca a questão do perfeccionismo. Virgem é o signo que busca muito a questão da crítica, até mesmo também da autocrítica. Virgem é um signo da terra, e geralmente os signos do elemento terra, do naipe de ouros, são signos e são pessoas totalmente voltadas para a responsabilidade de si mesmos, né? Para o burilamento daquilo que nós somos. E aí, nesse sentido, vamos refletir e vibrar com a deusa Mavi, no sentido da gente, acima de tudo, ter a responsabilidade daquilo que somos, ter a responsabilidade por nós mesmos, termos a responsabilidade de viver a nossa vida, de ser pleno e de buscar, acima de tudo, a plenitude daquilo que somos. A totalidade do meu eu depende que eu responda com consciência daquilo que depende de mim, daquilo que pode caber a mim. Assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é, acima de tudo, responder a partir do centro. E quem é o centro? O centro deve ser você. O centro não deve ser o outro. Que a deusa Mavi, né? Que essa deusa responsável nos ensine a assumir as rédeas da nossa vida e conduzir o nosso viver. Muita paz, muita luz, tenhamos uma semana abençoada, com muitas bênçãos e muita energia.